Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Sérgio da Casa dei Vini e eu, neste canal, abordo assuntos relacionados ao vinho. Existe um assunto que eu gosto muito de estudar. Talvez eu esteja falando ou venha a falar uma besteira. Na minha infância, meu pai teve um sítio e ele plantou café. E o café não foi adiante. Depois de alguns agrônomos pesquisarem, eles descobriram que existia uma doença que ainda existe, mas sobre o café eu não entendo tanto. A doença se chamava nematóide. E eu acho que esse nome nematóide se refere a algumas pragas. Por isso que eu estou falando que eu não entendo tanto. E o que esse nematóide fazia com o pé de café? Ele se instalava na raiz, né? No começo da raiz, aqui está a parte da terra, aqui está a raiz, o nematóide entrava aqui, não deixava a raiz crescer para baixo e nem deixava a planta crescer para cima. Isso depois de uns 4, 5 anos, a gente tentando, principalmente meu pai tentando fazer com que desse alguma colheita, foi descoberto que tinha nematóide. Na própria terra tinha nematóide. Eu não sei o que eles fazem hoje no Brasil para plantar café onde a terra é infestada por essa praga chamada nematóide. Mas, quando eu comecei a estudar vinho, e é esse assunto que eu vou falar hoje, eu fiquei encantado e perplexo com uma praga que dizimou 95, 96% de todos os vinhedos do mundo, principalmente na Europa. A partir de 1860, 1870, apareceu uma praga chamada filoxera, que é um pulgão. E essa filoxera, ela tem várias fases. A fase de vida da filoxera é bem complexa. Ela tem o pulgão, ela tem parecido um inseto, ela também atrapalha o crescimento das folhas, mas principalmente ela se instala também, como no café, na raiz. No início da raiz, de novo, né? A raiz está aqui dentro do solo, a planta está crescendo aqui e ela se instala aqui. Se instala, porque ela existe ainda. Naquela época, eles demoraram um tempo para descobrir. E fazia com que essas videiras, essas parreiras, parassem de crescer, tanto para baixo quanto para cima. E principalmente os franceses, mas isso aconteceu em todos os países, eles fizeram de tudo, puseram fogo para ver se acabava, inundavam os vinhedos para ver se ela morria afogada. Eles fizeram uma série de atividades, arrancavam, plantavam novas, não adiantava. E naquela época, um pé de merlot era um pé de merlot de cima embaixo, de cabernet de cima embaixo, de petit verdot de cima embaixo, de Touriga Nacional em Portugal, de cima e embaixo. Eram chamados o pé franco. Era um pé inteiro. Era daquela mesma uva. E o que eles descobriram já quase virando o século de 1885 para o começo de 1910 aproximadamente? Eles descobriram que uma espécie de uva, ou uma espécie de videira chamada Vitis labrusca, que são também chamadas de vinhas americanas ou de uvas americanas, elas eram infestadas por esse pulgão, mas elas continuavam a se desenvolver para cima, com as folhas dando cachos de uva, e para baixo. Aí os agrônomos daquela época pensaram no seguinte: a gente vai cortar bem próximo ao chão, onde a raiz dessa uva
americana está para baixo e se desenvolve bem, nós vamos cortar, deixar um pedacinho só de caule, abrir esse caule e colocar uma parreira, ou melhor, uma uva de Cabernet Sauvignon. Eles faziam isso super bem feito, amarravam, e aí eles conseguiram fazer com que os vinhedos voltassem a produzir uvas. Mas eles tiveram que arrancar todos os vinhedos infestados. Pouquíssimos lugares na Europa não tiveram a luz, a oportunidade de não terem sido infestados. Então, eles colocavam, e hoje chama enxerto, que é o cavalo, e aí vem a parreira, né? Ela se desenvolve. Hoje você pode comprar um caule assim, pequenininho, com algumas raízes, para cá, uva americana, que convive bem com a Phylloxera vastatrix, e daqui para cima Cabernet Sauvignon. E no meio onde ela está enrolada, onde ela está o enxerto, enrolam alguma fita, alguma cera para proteger. Então você compra esses brotos, você não, né? Os produtores compram e plantam, sem medo de ser feliz, de produzir bons vinhos. Mas tem um país que pouco sofreu ou nada sofreu com a filoxera. Eu vou só falar quais são as barreiras naturais desse país e vocês vão adivinhar. No norte existe o deserto do Atacama. No sul, a Patagônia. De um lado, o Oceano Pacífico e do outro, a Cordilheira dos Andes. O Chile não teve um ataque tão expressivo da filoxera como houve em todos os outros países produtores de vinho no mundo. E tem uma outra história também. Eu não comprovei, mas isso deve ser verdade. A terra do Chile, o solo do Chile, não possibilita que esse pulgão se desenvolva. Mas mesmo assim, muitos produtores no Chile, para não correr o risco, plantam as vinhas de maneira enxertada. Ainda existe pé franco no Chile? Sim, existe. Mas os grandes vinhos produzidos no Chile, os vinicultores usam o sistema de enxertio para não correr o risco. E falando do Chile, eu volto para a França, que era o país, e ainda é, o maior produtor de vinho do mundo. Então a França sofreu muito com a filoxera. E em Bordeaux, o corte bordalês, quer dizer, a mistura dos vinhos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, na época Carmener e Malbec. Depois de um tempo, ou depois que eles conseguiram replantar, a Carmener desapareceu. E uvas, e vinhos, e parreiras, e plantas trazidas da França para o Chile, a Carmener surgiu no meio de uma plantação de Merlot. Isso é uma história que eu estou contando com as minhas palavras de uma maneira bem simples. E eles fizeram um teste de DNA e em 1996 eles declararam que a uva Carmener havia ressurgido nos vinhedos do Chile e passaram a cultivar as videiras de Carmener e produzir os vinhos de Carmener que a gente conhece hoje, que são muito gostosos. Na França, em Bordeaux, não tem mais Carmener. E lembrando, a Malbec que eu citei veio para a Argentina e produz vinhos maravilhosos. Bom, a história do café com meu pai, eu vivi na pele, senti o quanto meu pai ficou triste e eu fico imaginando o quanto
os produtores europeus se enlouqueceram com essa praga. Bom, era isso. A gente se vê num próximo vídeo. Saúde!